Então, essa foi uma história que o campo me trouxe, né? Dessa agitação física. Que a desidentificação que estávamos falando ontem pode ser bem trabalhada também no corpo físico, porque o corpo ele tem uma inteligência muito grande, né? E muitas vezes, ou acho que a porcentagem é muito pouca, de termos consciência corporal, né? A Sônia não está aqui, não? Não veio, não? A Sônia foi embora? Não, ela só não veio. Ah, tá. E é nele que a gente deposita tudo, né? Com ele que a gente vive em matéria. E a gente não tem a consciência do que provocamos nesse corpo, né? Porque, veja bem, é através dele que a gente sente, é através dele que a gente chora, é através dele que a gente ri, é através dele que a gente coloca todos os nossos condicionamentos. Através dele, não sei se é a palavra, é nele que acontecem as coisas. É nele que colocamos todas as nossas somatizações, né? Somatizações em todos os sentidos, porque o que eu vejo hoje, pessoas com síndrome de agitação física, é impressionante. É impressionante mesmo. Eu sou bastante observadora desse assunto. Eu vejo assim que, assim, acho que é 1% da população que não tem uma agitação física, de tique nervoso, de ficar se agitando. Então, é bem importante que todos esses aspectos que a gente falou ontem, né, do primeiro chakra, do segundo chakra, a gente manifesta em termos de gestos, em termos de manifestações físicas. Então, está conseguindo compreender? Então, a agitação, ela é um veículo, né, desses aspectos da ansiedade, né, da depressão. A gente consegue entender quando a pessoa está depressiva através do quê? Da postura, dos olhos, da cor da pele. A gente consegue ver quando uma pessoa está feliz, quando a pessoa está com a consciência elevada, com a consciência muito baixa. E por que a gente consegue? Por causa do corpo. Então, olha quanta coisa importante nesse corpo. Observar isso. Então, ele também ajuda, se a gente começar a ter consciência do corpo, ajuda também na consciência, na nossa consciência maior, espiritual. Porque está tudo interligado. E os chakras, eles estão, a gente estava falando de chakras, os chakras estão aqui
né, no nosso corpo, que é o sistema sutil, mas também está aqui, né? E está tudo interligado. Então a gente está aqui indo do segundo para o terceiro, que é o fogo, que é a realização em matéria, que é a força da mente concretizando o propósito de vida. Não é isso, Naracina? E aí é o último chakra para a gente poder, um chakra mais denso, que tem a ver com o plano dos chakras inferiores, que tem o plano matérico. Que é realmente você realizar em matéria o seu propósito da vida, de vida, sua realização individual. O seu poder de alinhar o pensamento no seu propósito, alinhar a sua história no seu propósito, no seu servir, nos seus dons e talentos, cidade das joias. Então, chegando aqui nesse lugar, que a gente está vindo para ele, nesse lugar, né? Liberando as emoções, né? Porque é um chakra emocional também, que está ligado com os sentimentos, né? Com a raiva, se ele não está vibrando positivamente, ou se às vezes vem ali um baque que a gente tenha uma raiva mesmo, um medo, né? Quando a gente assusta, né? Então ele vai estar sem sentir as emoções, sabe? Carol, lembra que você falou que você não está sentindo? Mas que vem daqui de baixo, do primeiro e do segundo. A relação com o seu pai, a relação com a sua mãe, né? E aí as emoções, elas não fluem no corpo, porque são esse sistema, né? Que precisa ser liberado. E como é que o Naracina estava falando, que é a raiva, né? Que é o criador, mas também tem a ver com a raiva. Como que é ainda para você, como é que você lida com esse sentimento? Como que você lida, como que você lidou até agora, né? Lá, como é que foi, como é que você foi criado para não sentir essa raiva? Sentir raiva de pai e de mãe, não pode. Sentir raiva do amiguinho, não pode. Aliás, nem se fala de raiva, pede desculpa. Sem ser trabalhado, sem nem ter consciência de que estou com raiva. Eu vejo a criança ela foge disso ainda.
falei assim, que tá acontecendo? Nada, você está com raiva? Não. Porque já é desde pequeno que a gente aprende a controlar, a não sentir. Desde pequeno a gente aprende que é feio são feios os sentimentos negativos. Seja lá a raiva, a inveja, você não pode ter, nunca pode nada. Nunca pode nada, né? Não pode porque é pecado, não pode porque é desonra, não pode porque é isso, porque é aquilo, né? As religiões fazem muito isso. E vai abafando esse poder original, o poder real, que faz a gente, que fomenta até a gente o poder, porque a gente vê o outro podendo, então, o outro pode, então eu quero também. Né? O outro tem, por exemplo, eu tenho um poder de atenção, porque eu tenho uma falta de atenção. Aí eu vejo o outro que tem atenção, eu também vou querer ser o outro para poder ter atenção. Isso é a mente que vai fazendo isso. Mas é de tanto abafar as nossas emoções e o nosso poder. E a gente vai gradativamente, a gente vai soltando, trabalhando, tendo consciência, tendo insights. Por exemplo, olha só, a minha filha na escola estava indo super bem, de repente deu um clique nela e ela ficou completamente estranha. Aí eu falei assim, o que está acontecendo aqui? Né? O que está acontecendo aqui que ela parou de sentir, parou tudo, assim. Ela ficou completamente... Aí eu falei, filha, o que está acontecendo? Nada, nunca nada, né? E aí, uma vez, eu falei, filha, você está sentindo o quê? Nada. E ela começou a desenvolver um medo muito grande de qualquer pessoa que falasse com ela ou chamasse a atenção dela. E aí, de repente, o universo conspirou a favor dela, depois de 1 ano e tanto, que a gente estava, que eu tirei ela da escola, né? E aí a gente foi colocar um professor que era da escola e aí começou a piorar o caso. Aí, filha, o que está acontecendo? Vamos conversar. Aí ela foi ficando cada vez mais apática. Aí a gente foi andar de teleférico. É interessante que no teleférico ela falou, mamãe, já sei. Aí ela falou assim, eu estava um dia pensando, olhando para cima, pensando naquilo que o professor estava falando. Aí o professor deu uma palma assim, gritou comigo, falou assim, o que é? Você está catando mosca? Aquilo deu um susto nela. E ela sentiu alguma coisa ali, um medo. E começou a vir um medo de aprender, medo de não saber, medo de ficar nela, medo de ficar com ela. Tá entendendo o que eu tô falando? Aí eu falei assim, filha, que bacana. Naquela hora ela liberou, eu falei assim, agora você vai ter que falar com ele. Vamos conversar com ele. Né? E fui numa aula de matemática e a matemática para ela acabou a dali para frente. Acabou. E aí a gente chegou em casa, tal, ele foi para lá para casa, tal, eu falei assim, agora ela tem que conversar com você. Você quer que eu fique junto?
Aí eu falei, bom, acho que não precisa ficar junto, vocês vão conversar, né? Tinha 7, 8 anos. E aí foram conversar, né? E ela pôde liberar aquilo lá e desbloqueou. Agora, quantos sustos que a gente vai passando? Eu tô falando, ela tinha 7 anos. E vai bloqueando várias áreas, não bloqueia só a área mental, bloqueia o emocional, bloqueia, entendeu? Ela não podia estar ali com ela mesma, naquele lugarzinho onde ela estava. Entende? Quantos sustos você passou? Quantas coisas você passou e que você não pôde expressar, que você não pôde ser. Quantos anos que a gente passa sofrendo por um conceito religioso que a igreja, sei lá, ou a religião fala não pode, que é errado. Deus castiga. E aí você comete um ato ali com 20 anos, está com 40, você está carregando até hoje o negócio, carregando o passado. Quantas coisas, quantas verdades emprestadas que vem lá do chakra básico, né? As verdades emprestadas que a gente vai carregando e que vai entupindo as nossas veias e artérias espirituais, energéticas, e vai nos enredando na matéria. Né? Isso a gente passa desde, né, da nossa vida intrauterina e, claro, a gente traz de outros lugares, mas a gente está aqui para poder soltar. De novo, estamos soltando, né? Acho que hoje a gente vai para outro lugar. E assim é com tudo mesmo. A relação que a gente tem com Deus. Qual é a relação que a gente tem com Deus? Qual é a imagem que a gente tem, né, na nossa mente de Deus? Porque todos aqui carregam uma imagem de Deus. Uma imagem, que não é verdade, porque é imagem. Para a gente poder se entregar e para a gente poder ter uma devoção real ali, porque a devoção ela é tão sublime, esse valor devocional é muito sublime, é o que eu digo, é sutil, é fino o negócio, que a gente precisa desmontar, né, as nossas crenças com Deus. Que Deus é punitivo, que Deus tem um corpo, tem uma cara. Quantas imagens que você tem? Eu tive a imagem de Jesus, totalmente errônea, porque a imagem era loiro, de olho azul, com pele clarinha. Quem teve aqui isso? Isso é totalmente falso. Filho de Deus, a imagem e semelhança.
É fácil falar que nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas aí, né, essa imagem não condiz. E compreender que Deus não tem nada disso, que Deus é a própria existência e que é uma vivência, não é uma imagem. Puxa, a gente precisa olhar mesmo que Deus é esse. Porque o Deus que a gente tem não é Deus. O guia fala que esse Deus que a gente tem como imagem é o próprio demônio. Que não é. E quem não é bom temer a Deus? A gente não tem que temer a Deus? Não tem nós precisamos temer a Deus, né? Como é que é temer a Deus, gente? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Deus não é assim. A gente precisa desconstruir isso. Esse medo de Deus. Você vai perguntar? Estava a ver que temer a Deus é como temer a nós mesmos. Temer tudo que tem dentro de mim. Eu temo a mim mesmo, né? Eu temo a Deus. Que está em mim, que está em tudo. Está na vida. Mãe, eu acho que jogou uma dúvida para mim, pelo menos. Como lidar com a raiva? Ah, tá. Voltando lá, né? A dúvida que eu acho que ficou é como lidar com a raiva. Eu voltar. Então, peraí, deixa eu fazer esse caminho, né? Temer a Deus. Isso dá o quê no ser humano? Medo, revolta, raiva. Falta de confiança na vida. Falta de confiança na vida. Então, e essa revolta é uma revolta que está aí no mundo. Guerra e mais guerra. Como lidar com isso? Como lidar com toda essa atrocidade que está correndo agora? Nessa violência, essas matanças todas, se não é a própria raiva que tem no universo? Como lidar com ela? Primeira coisa, a gente precisa ter consciência de que a gente tem raiva. Porque eu mesma, quando cheguei a começar a ter consciência dessa raiva, demorou muito. Primeiro me perguntaram assim, você tem raiva da sua mãe, raiva do seu pai? Eu falei assim, imagina, da minha mãe você nem pense em falar nisso. Nem pense, não mexa com a minha mãe. Né? Com meu pai tudo pode ser, mas assim, com a minha mãe não. Então, aí se for um bom terapeuta também vai falar assim, aí é que está o problema. Né? Parecia que eu estava protegendo ela, mas eu estava protegendo a mim mesmo, a minha raiva dela, né? Que não é dela, né? E precisei, assim, dessa terapia que eu fui facilitadora há muito tempo, eu precisei entrar num processo profundo para poder ter consciência do tamanho da raiva que eu tinha dela. Então, é um processo que primeiro a gente precisa ter consciência da raiva para saber o ódio mesmo que a gente tem da gente mesmo. A gente tem mesmo, internamente.
Segunda coisa é poder ouvir, dar voz para essa raiva, trabalhar, dar voz para ela. E trazendo todas as lembranças, não é lembrança mental, mas é lembrança visceral, lembranças com todo o seu sistema de emocional, lembrança não é na mente só, lembrei de tal coisa, não, é uma coisa visceral, é uma coisa emocional, a gente vai lembrando de tudo e de todos os sentimentos que criou naquele espaço, naquela lembrança, para ir liberando do sistema. Só que são camadas e camadas para a gente poder chegar nessa dor num dia ali, numa dor original, que também pode ser uma coisa pré-fala, e pode ser também intrauterina. Então, mas a gente precisa ter consciência e começar a liberar a catarse. Ou seja, manifestar. Manifestar. Se eu tenho raiva de uma pessoa... Mata. Não sei matar, mas eu manifesto. Não, então, mas primeiramente, eu tenho raiva de uma pessoa, né? Primeiramente, tá bom, mas... com raiva de você, né? Fiquei com raiva de vocês. De repente, olha para essa raiva internamente. Mas você diz para a pessoa que você sente raiva. Calma. É assim, olha para essa raiva internamente, né? Aí eu vou olhar, quem é que está aqui? Quem é que está com raiva? Tá bom, tô com raiva. De quem que eu tô com raiva? Esse sentimento está me lembrando quem? Quem que eu estou aqui? Naturalmente vai vir alguém. Naturalmente você vai chegar no lugar original. Né? No lugar original ali. E aí você vai sentir aquilo, vai florescer um sentimento ou não. E aí você vai chegar para a pessoa e falar assim, desculpa, eu senti raiva de você, mas obrigada porque você me liberou. Entendeu? Só que chegar nisso, né? Uau, né? Tá com raiva de si, né? De si. Você já encontrou isso, você tem raiva de você. De você mesmo, né? O auto-ódio. Um auto-ódio mesmo, né? Porque vai revelar, entendeu? Você fica com raiva daquilo que você não é, entendeu? Que você tenta ser e você não é, certo? Então dá raiva, né? Mai, Compaixão. eu queria perguntar. Presta atenção, seguinte. Compaixão, mas primeiro você vai ter que olhar tudo que você fez com você mesmo, tudo que você fez com o outro. Você vai entender também que não é só raiva de você, é raiva do outro também, né? Porque você, né? Porque a gente tem raiva mesmo, a gente tem o auto-ódio. Esse é muito importante da gente poder ver, porque a gente cria confusão na vida só por causa desse auto-ódio que a gente tem na gente mesmo, só pra gente se ferir. Porque a gente se fere, mas com um objetivo, tá? A gente se fere com um objetivo. A gente se machuca, a gente tem uma intencionalidade maldosa com a gente mesmo, mas com um objetivo que parece que é para nos punir, mas também tem uma punição de falar assim, olha o que você fez comigo, eu fiquei tão assim, que agora eu tô com raiva de mim mesmo, mas tô com raiva de mim porque assim, olha o que você fez comigo. Olha o que você fez comigo. Sempre. Né? E aí você vai ver, sempre deu envolvido, mas você vai ver que você criou toda a situação. É por isso que tem esse ódio. A gente cria toda a situação do nosso mal-estar, da nossa
da nossa miséria. Não tem mais ninguém. A gente que cria, é o auto-ódio, esse sabotador, né? Esse eu idealizado que é o puro demônio. Mas é sempre tentando atingir outra pessoa também, não é isso? Geralmente atingir uma ou duas pessoas, né? Que é a sua mãe, seu pai, né? Que não te amaram do jeito que você gostaria que te amassem. Você não teve aquela atenção que você gostaria de ter tido. E isso vai resultar para você que eles não te amam. Para a criança no geral, entendeu? Aquela atenção que a criança precisava naquele momento, o pai não pôde dar. Isso vai gerando uma coisa, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim. Para minha mãe gostar de mim, eu tenho que ser do jeito que ela é, ou do jeito que ela gostaria que eu fosse. Então eu vou ser do jeito que ela é e não vou me dar bem na vida para falar assim, tá vendo? Eu sou igualzinha a você, mas eu não tô dando certo, tá vendo que não dá certo ser igual a você? Eu tô falando só grossamente. O pai, a mãe. Ou então a gente se rebela. Eu não vou ser que nem você. Eu não vou fazer isso. A gente tem algumas rebeliões que a gente faz. Entendeu? Ou a gente é igual, papai, mamãe, fala assim, estou na minha vidinha, direitinho, igual você, agora você gosta de mim? Faço tudo igual você, agora você gosta de mim? Você me dá atenção? Só que isso é uma mentira, então isso vai gerar uma raiva, isso vai gerar uma revolta. Por aí, mais por aí, a gente vai conversar, tá? Mas essa relação não visualizei ainda com o pai. Não visualizou, então? Pois é. Mas é uma questão. Tem uma questão de aceitação, mas eu pensei que já estava... Eu queria ouvir um pouquinho o que acontece quando essa raiva ela se manifesta em violência contra si mesmo, né? Como uma punição. Então você se machuca e assim você machuca o outro. E quando essa raiva se torna culpa depois. Então você expressa ela, vai lá, culpado. Quebra o vidro, dá um soco no vidro, aí fica, nossa, se pune e aí fala, poxa, o que eu tô fazendo? Se mata, entendeu? Ixi, isso é uma coisa muito comum, né? Porque é um ciclo vicioso de alguma forma. Exatamente, também, esse se chama ciclo vicioso do amor imaturo. Do amor imaturo. Né? Porque essa raiva não é sentida realmente. Essa é só o copo transbordando. Você entende? Dá para entender isso? A violência é um copo não é expressar. A violência não é expressão. Não é expressão. É jogar merda no ventilador. Né? Não se livra dela. Você pode terapeuticamente, o que é terapia? Cuidado, né? Cuidar. Você pode terapeuticamente, né? Trabalhar essa raiva, cuidar dessa raiva. É muito importante porque essa terapia chamava terapia do grito primal. Nossa, a gente tinha que cortar no achado, sabe, a pessoa. Aí eu achava assim demais. Às vezes eu saía com a barriga assim, parecia que eu estava com 8 meses de gravidez. Eu fazia 2 grupos seguidos, era difícil, porque é uma energia densa. Né? Eu tinha 2 dias ainda para poder minha barriga voltar ao normal. Era impressionante.
Tanto é que eu estava grávida e dentro de uma catarse eu tive que ir para o hospital, eu tive 2 dedinhos de dilatação. Daí eu falei, nossa, eu nem posso mais mexer com isso. Imagina, minha filha recebendo isso. 7 meses de gravidez. Falei assim, não. E parar com isso. E dali para frente eu nunca mais... não, fiz ainda um tanto. Né? Até que o Maharaj falou assim, chega, agora você não tem que trabalhar para isso, não. Você tem que trabalhar para o espiritual. Chega de psicológico, chega de tudo, é para trabalhar para o espiritual, trabalhar para mim, né? Então, isso precisa em compreender por que tem essa explosão, que é apenas uma explosão. Que a pessoa não consegue, ela não consegue se controlar, entendeu? Fala uma palavrinha para a pessoa joga tudo no chão, entendeu? E vai embora, entendeu? Assim, esse é um comportamento destrutivo, né? Então, uma intencionalidade destrutiva, que a pessoa não consegue conter. Por quê? Porque é só um... Mas ali, vai estar ali, não vai resolver nada, porque está ali. Então a pessoa está ali, explode, mas ali é o que ela está repetindo, o pai e a mãe, né? Por exemplo, um casal, né? A violência. Então está repetindo o pai e a mãe, com a violência doméstica lá, com a história da mãe e do pai, e vai repetir todo o comportamento do pai e da mãe, né? E vai ficar com culpa, porque está repetindo esse padrão. Mas não consegue trabalhar, não consegue se trabalhar. Então vai ter um monte de comportamentos, não só esse, para aliviar essa dor. E mais ainda, vai atrair pessoas que façam com que ele tenha esse comportamento para poder aliviar essa dor. Mas a tentativa que eu estava falando ontem era na tentativa de sair dessa dor, porque faz muito mal, porque tem muita culpa. Nossa, eu conheço várias pessoas que assim, briga com a mulher assim, vai, isso aqui, daqui a pouco. Fica dias de cama, dias, e mais de dias. Aí volta lá, na mulher, desculpa, não vou fazer mais, não sei o quê, Imagina que não vai fazer mais. Por que não vai fazer mais? Por que na verdade, ele não vai conseguir não fazer mais? Porque está um condicionamento, né, nesse ciclo vicioso e não está tratado. Entendeu? Porque é uma dor muito grande. Da falta de pai, da falta, né, da agressividade do pai, do medo do pai. Criando vários mecanismos de defesa para não sentir essa dor. Vários dramas de controle, colocando o poder pessoal em outro lugar e não exercendo o poder real que a pessoa tem. Tá claro, tá estranho ainda. Mai. Peraí. Ela tá com um negocinho, pode ser ela? Então, eu percebi que não expressar a raiva é o que está me dando pânico. E eu percebi isso umas semanas atrás. Então, assim, eu não estava entendendo por que eu estava tendo as crises, né? Mas queria entender. Aí eu peguei esse gatilho, que é quando eu vou pro pensamento, que é o pensamento que me dá raiva. Aí fico alimentando ele ali, me identifico, e aí eu me encho de raiva e meu corpo não dá conta, e aí na sequência vem a crise de pânico, né? E então, assim, eu preciso expressar. Eu sei que não é socando nem matando, mas eu preciso curar e eu preciso tirar de mim isso, porque eu identifiquei que é exatamente isso. É raiva que eu não ponho pra fora. Sim, mas espera aí. Deixa eu te falar, mas você já soltou essa raiva, você já gritou, você já fez um monte de coisa. Não foi necessário, não foi suficiente.
É que daí veio outro motivo para eu ter raiva de novo, né? Então, mas o motivo vão ser vários motivos. Só para poder manifestar isso dentro de você. Então é muita raiva guardada. É muita raiva guardada, que não é nem dessa tal pessoa, que não é nem da outra pessoa, é algo aí internamente de você. Que não curou. Isso, que não curou. E isso você vai, dentro do seu processo, ter essa oportunidade de trabalhar isso. Vai chegar um momento, ali no seu caminho do sim, que você vai trabalhar a raiva. Vai trabalhar só papai, só mamãe. E vai trabalhar. Só que dentro desse lugar onde você está, você já pode sentir a raiva. Será? Sentir a raiva, porque você não sente a raiva. Você quer matar. Mas sentir, dar conta? Você acha que você acredita em mim? Se você está tendo, é porque você está tendo essa oportunidade, é porque você dá conta. Porque ninguém tem... Deus não dá o frio conforme o cobertor. Você acha que eu dou conta de sentir no corpo e não expressar e não pôr pra fora e ficar ótima? Não, você pode colocar para fora, vai lá no travesseiro, bate no travesseiro, entendeu? Soca, escreve uma carta. Escrever uma carta é bom. Escrever carta é bom, entendeu? Escreve uma carta falando tudo o que você tem, mas não é para dar. Não é para dar para a pessoa. Depois faz um fogo transformador, vai lá e queima no fogo, no Namah Shivaya, entendeu? Faz um Namah Shivaya. Tem várias coisas para se fazer. Mas até mesmo para você poder ir além, que não é essa pessoa que te está dando, que está te causando a raiva. Entendeu? O que você está pedindo da vida, que você está pedindo da vida mesmo, é que você libere isso do seu sistema. Entendeu? E até liberar, até mesmo para poder sintonizar no seu poder real, na sua vitalidade real. Soltar o poder da sua criação, da sua criatividade, da sua história, do seu poder individual. Nossa, está aqui uma agitação assim no ambiente. Tem, Ju? Tem muita coisa aí de presente para você. Cidade das Joias. Cidade das Joias. Tem muita coisa de presente para você. Nossa, quem vê ontem, não estava muito legal a Juliana ontem, o poder dela de fazer todo mundo rir, o poder dela de estar espontânea, a espontaneidade. Não, né? Espontaneidade, que poder é esse de coisa gostosa, entendeu? Isso é um poder. Né? Porque a gente imagina poder, né? É poder de fazer todo mundo rir, de estar gostoso, de ter espontâneo. Mais que isso, o que a gente quer? Eu não conhecia, mas eu vejo isso nela. É. O Paulo Coelho costuma dizer que não existe sabedoria sem humor. Eu adoro também, assim. Não, praticamente, quase que totalmente, o que a Ju trouxe tá na linha da pergunta que eu queria te fazer, né? Porque durante a tua fala eu também fiquei assim, querendo entender mais a sua percepção em relação a isso mesmo, né? Da necessidade, até onde é a necessidade da catarse. De botar para fora. E os caminhos adequados. Vou completar aqui a pergunta. Os caminhos adequados para essa expressão, né? Para que possa também circular. E é muito legal o que você trouxe, porque aquilo que já é expressado e que basta ter algum motivo para que aquilo volte, aquilo não tem sentido, né?
Não. Então, assim, eu vejo nos meus atendimentos, né, no meu trabalho, né, o quanto que realmente esse núcleo da raiva é realmente o grande ponto. E chega sempre um ponto que, tá, como então, é a pergunta do Nelson, né? Como então lidar com essa raiva? É muito legal você estar trazendo tudo isso, porque olha como é desafiador mesmo, né? Muito desafiador. Eu tenho, assim, uma memória clara, assim, né? Seja num ABC, por exemplo, né? Quanto que foi realmente libertador botar o bichão para fora dentro de um contexto direcionado e adequado, né? Então, às vezes eu, por exemplo, estou viajando no carro e aí eu aproveito então para xingar e botar para fora, porque eu estou sozinho na estrada, ninguém ouve, e eu entendo que esse momento é um momento santo, né? Porque eu estou ali falando palavrões e gastando, né? Então, eu lembro que tinha uma época que eu estava no relacionamento com a Rafaela, e quando a coisa apertava, eu falei, não posso direcionar isso aqui para ela. Então eu lá tinha um saco de pancada, fazia um exercício para não projetar ela no saco de pancada, ia lá e descarregava minha energia. Mas então, você podia até projetar ela. Até poderia, né? A gente faz isso, né? Mas eu tinha uma preocupação de, como eu estava com raiva, não estava no campo terapêutico, né? Então eu tinha esse cuidado. Então cortar lenha, né? É interessante quando eu ia cortar lenha, que eu ia fazer esse trabalho, aí eu tô ali com o machado e com a tora, né? Aí pegava o machado e aí eu ia tentar puxar a raiva antes de dar a machadada. E quando eu achava e dava a impressão de vir uma força. De acontecer assim, de rasgar a lenha e o machado entrar dentro da terra. Gente, minha força, que é né? uma coisa assim. Não é? Eu vou falar assim, 3 homens tentaram me segurar, ninguém conseguiu. Eu baixinha desse jeito, nenhum dos 3 conseguiram dobrar minha perna. Perfeito. E aí só... Eu estava trabalhando, né? Na terapia. Estava trabalhando nessa terapia. Nossa, quando veio assim, queriam dobrar minha perna de qualquer jeito, vem dobrar. Não dobraram. E aí, Maia, eu sei que a fala aqui é um campo mais para pergunta, né? Mas como eu estou nessa função também do terceiro chakra, eu tive permissão para complementar alguma coisa também. Então, acho que talvez já venha na sua fala também, né? E eu acho maravilhoso, mas assim, antes de falar assim, do que você está tratando, assim, porque eu lido tanto com isso, assim, é um ponto tão cego, né? Nos processos. Muito obrigado, né? Por essa clareza, por essa luz, né? Então, lá a gente tá no jogo, a gente está na casa da purificação, e me parece que agora a gente está chegando mesmo, né, Maio? Na casa do terceiro chakra, já está aqui, ela já está no campo, né? Acho que começou já com a fogueira de ontem, o Shivarato começando ontem, né? E queria, minha vontade era, minha contribuição, minha sensação é de lembrar um pouquinho dos 3 atributos divinos que ensina o guia, né? Onde um dos atributos divinos é o poder, né? Sim. E que é a matéria-prima da nossa alma, né? Então, poder, amor, serenidade, mas o poder, então, quando ele se distorce, né? Ele vira agressividade. Quando essa raiva ela é alquimizada, nós retomamos o poder, né? Retomamos o poder. Isso. E o que me chama atenção também nessa dinâmica, que é isso que eu quero realmente contribuir, é porque sempre na dinâmica do poder distorcido tem a dinâmica do amor distorcido, que é a vítima, né? E essa vítima é que dá alimento para essa guerra sem fim, né? Está no segundo chakra. A vítima. Então ela dá alimento para essa guerra sem fim. Então o quanto é importante também para a gente conseguir trabalhar essa raiva, também desconstruir essa vítima, né? Reconhecer o jogo divino para a gente poder ir além dela, né? Exatamente, porque a vítima é um terror, né? A vítima, porque a vítima também é raivosa. Na verdade, é uma raiva diferente, né, do que explosiva. Ela uma coitadinha de mim, né, que é um drama de controle, que é o coitadinho de mim, a vítima, né, que culpa os outros. Então ela joga também para fora. Quer matar com a culpa, né? Matar com a culpa, responsabiliza o outro, né, responsabiliza demais, é um jogo de acusação, né, que é através que vem desse lugar de raiva, né, que é totalmente esse jogo, né, esse jogo do comportamento
imaturo de uma criança, né? Então, assim, eu fiz um trajeto, né? Então, como eu trabalhei bastante com só uma paciência um pouquinho, que eu, né, para eu contar mais ou menos como é que eu trabalho, eu fiz um trajeto para poder a pessoa ir trazendo a raiva naturalmente. Porque nessa terapia que eu fazia, ela não era natural. A gente provocava muito e faz que vale tudo mesmo, perdão. Vale tudo mesmo, assim, Bom, gente, a gente era uma coisa, era uma porrada, mas tinha regras, que era com almofada, tudo, mas as agressões físicas, verbais, era bastante grande para poder provocar. Então, a gente trazia muita coisa. Aí eu falei assim, nossa, eu tô cansada de fazer isso, né? Então, mas é muito necessário. É muito necessário trabalhar a raiva nesse mundo. Né? Muito. Então, o que aconteceu? Então, eu comecei a falar assim, bom, vou fazer um caminho onde a raiva brote. Né? Fazer um caminho que ela venha naturalmente, se tiver que vir. Né? Então, eu comecei a fazer um caminho, né, de um trabalho que tem 6 módulos, né, que a gente caminha primeiro trabalhando as linhas psicológicas, né, algumas linhas onde nasceram as linhas psicológicas e que cada uma com o que cada teoria traz, então do psico para o espiritual. E aí depois a gente vai fazer uma abertura de caminhos, né, abrir horizonte, né, chegando lá no Jung a gente vai trabalhando já no plano espiritual, já com os mesmos nomes da lei da sincronicidade, onde tudo é energia, e a gente vai abrindo o horizonte até a gente chegar num lugar que a gente vai trabalhar as máscaras, né? É aquilo que eu coloco para o mundo, né? Tem meio que tem assim, o guia ele mescla muito com Jung, né? Então vai trabalhar as máscaras, aí vai trabalhar os eus inferiores. Quando a gente começa a trabalhar os eus inferiores, que são esses 9 aspectos que eu falei, né? Gula, preguiça, avareza, inveja, ira, orgulho, luxúria, medo e mentira. Quando a gente começa a trabalhar esses caras assim, aí começa a vir os sentimentos, até mesmo antes, né? E aí a gente começa a trabalhar da onde que eles nasceram, onde que eles foram, na verdade, onde eles foram plasmados, que é lá na primeira infância, né, ali no pai e na mãe. E aí, naturalmente, as coisas começam a aparecer. É natural, é muito legal, porque vai aparecendo. E aí a gente vai trabalhar com a criança ferida, machucada, que está ali, tudo está ali na criança ferida. Né? A criança, ela está lá, a nossa criança ferida pode estar lá num alçapão, lá embaixo, cheio de tralha pendurada, entendeu? Birrenta, num canto escuro, né? Pode estar lá no coitadinha de mim, ai, eu pode estar com raiva, eu pode estar bem distante do sentimento dela. Então, assim, e aí a gente vai pegar essa criança e vai dar voz para essa criança. E essa criança tem muita raiva, essa criança tem muita tristeza, e a gente vai cuidar dela deliciosamente, né? Dar voz para ela, cuidar, dar carinho, rir bastante com ela, para aparecer, tirar todo esse gesso. E não é só do pai e da mãe, não, é da escola também, principalmente. Porque a escola é a nossa segunda casa, né? Então, traz muita dor, né? Então, a gente vai cuidar dela em vários campos ali, e aí depois a gente vai trazer a criança livre. Trazer a criança livre, né? Mas cuidando de um outro lugar que não é tão emocional assim, que você não precisa jogar para fora, porque até ali a gente está fazendo catarse, a gente está trabalhando. Mas aí a gente dá um outro grau de olhar, de observação, né? Aí a gente vai olhar como que a gente fez para
sair dessa criança, mas na verdade falsamente, que é o eu idealizado, onde foi criando o que eu quero ser quando eu crescer. E a gente vai falar também do idealizado super no humor, super legal, entendeu? A gente faz umas brincadeiras com ele e tal. E aí sim a gente entra dá um sim para Deus. Dá um sim para Deus. E o sim para Deus é descondicionamento. Descondicionar a raiva, descondicionar esses sentimentos todos, descondicionar até os comportamentos que são criados através dessa intencionalidade maldosa em várias áreas da vida. E a gente começa a trabalhar comportamental. Então a gente vai lá no Gurdjieff para poder trabalhar a desconstrução e a desidentificação. Né? E aí sim... Oi? Gurdjieff. Gurdjieff é um mestre, né, que trabalhou bastante com essa questão da observação e da desconstrução, para desidentificar. Né? Então a gente vai trabalhando com fricções do ego para poder liberar. Caminho do sim. E aí, depois disso tudo, a gente pode chegar num lugar mais espiritual agora, né, trazendo os mestres espirituais, de todos os conceitos espirituais, para a gente poder trabalhar Deus. E desconstruir as imagens que a gente tem de Deus, mas também tem as imagens que a gente tem de Deus, a gente vai ter que trabalhar papai e mamãe também, porque ali papai e mamãe, mas é de um outro lugar. Não mais precisando manifestar a ira, não mais manifestando os sentimentos. Você pode ficar com você mesmo, sabe? Vai que tudo é você, então assim, fica com você mesmo, né? E aí, precisa falar com o outro? Precisa, olha, eu preciso falar com você porque eu preciso falar, né, de um outro lugar. Entendeu? De um outro lugar. Então a gente lida com as emoções diferentemente. Né? Você não precisa ir lá. Quem você fez? Quem você fez? Você. Não precisa mais disso. É de um outro lugar. E quem sabe também até ajudar a pessoa ali, mas não importa ali, entendeu? Não importa, porque às vezes eu estou querendo falar para a pessoa mudar comigo. Eu quero mudar como que ela faz comigo. Você tem que me tratar diferente, você tem que me tratar assim, assado. Uma exigência da criança que é exigente, da dor da criança. Então a gente exige muito dos outros, exige da mãe, do pai, do planeta, de todo mundo a gente exige. Então, aí quando a gente está lá mais trabalhado, e a gente não vai precisar mais, mas precisa de uma catarse, você vai olhar e falar assim, não vai, agora não, eu vou ficar comigo e dali eu boto a chama violeta, vou transmutando de uma outra maneira, entendeu? E libera e abre a compaixão, né? Ou tenha compaixão com essa raiva mesmo. Não é uma receita de bolo, tem muitas, né? E ali vai se transformando. Mas não dá para transformar se eu não tiver consciência. Não dá para transformar se meu copo está cheio e entendeu? E meu copo vai ficar transbordando. Então eu tenho que... Aí eu falava assim, é a mesma coisa que uma champanhe, né? Que aí sai o líquido, né? A rolha, que a gente vai, né, tirar a rolha, que a raiva... E quando sai essa raiva, né? Sai mesmo, aí vem as coisas boas, o poder pessoal. Né? As joias que tem nessa cidade das joias aqui, né? Tem nesse lugar, que é, nossa, tantos presentes. Aí sim a gente tem vontade
subir e vem a compaixão, porque os chakras, eles não são assim, né, gente? Vocês entendem que a gente vai trabalhando interligadamente, né? Então, assim que a gente vai na raiva, você sinta essa raiva. Se você está aí precisando agora, escreve uma carta. Escreve uma carta de quem você está com raiva. Não precisa entregar, porque a gente quer descontar, a gente quer, né, machucar o outro, né? Não é isso? A gente quer falar, a gente quer destruir o outro. Não. A primeira coisa que acontece depois dessa catarse que a gente faz, a gente primeiro fala assim, não, para. Primeiro a gente precisa, é comigo mesmo. Então, escrever uma carta. Escreve uma carta para si mesmo, porque mesmo nessa criança ferida, a gente faz o ódio da mãe, do pai, da escola, de quem que for o progenitor ali, e a gente faz para nós mesmos, esse ódio que a gente tem da gente mesmo. Faz isso. Você vai ter bastante clareza ali. Aí você vai vendo, né, o que acontece, o esqueminha que vai acontecendo. Escreve uma carta para sua mãe, escreve uma carta, jorra ali. Né? A mãe é uma coisa muito difícil, né? Tudo é a mãe. Já viu? Só lembrei aqui de falar que bem recentemente a gente fez um post, né, no seu Instagram falando sobre a raiva. Eu fiz um post falando sobre a raiva, né? Talvez a gente podia compartilhar no grupo de WhatsApp. É bem curtinho, né? Mas pode ser complementar. E a outra coisa que eu pensei aqui, talvez você poderia explicar o que é o guia, porque você está citando bastante, não sei se todo mundo sabe, né? Então, o guia, esse trabalho do Caminho do Sim, ele permeia bastante coisas da minha jornada, né? Então, minha jornada psicológica, né? Que eu fiz a formação, fui psicóloga clínica durante muito tempo. Então, tem algumas linhas que eu vejo que permeiam o caminho do pathwork, né? Que é o guia é a entidade, né? Que foi falando através da Eva Perracos, e a Eva Perracos foi falando, e alguma pessoa as pessoas foram digitando, né, o que ela trazia, mas eu sinto que não é um guia, né, eu sinto e sei que não é um guia, é uma egrégora que passava por ela, né, e eles escreveram e montaram um caminho para poder, de autoconhecimento e espiritualidade, né? E então, dentro do Caminho do Sim, eu estudei muito internamente, né, esse pathwork, né? Eu estudei bastante. E dentro desse caminho tem ele como carro-chefe, né? Carro-chefe. Mas não é só ele, né? Porque dentro desse espaço que eu vou montando ali, eu vou trazendo outras questões, e então eu vou montando esse caminho, que é um caminho do sim para Deus, é o caminho do sim para o nosso eu superior, né? Então, ali o primeiro estágio, o primeiro módulo são as linhas psicológicas, que começa com Freud, depois a bioenergética, depois a Gestalt, acabou a Jung, são 5, comportamental, bioenergética, e comportamental, e aí eu dou esse parâmetro e a gente vai trabalhando por teoria e prática. Eu vou desenvolvendo prática, porque tudo a gente tem que vivenciar, né? Para a gente poder sentir no corpo, sentir ali, para entender o que ele está falando, né? E aí depois eu começo a trabalhar com profecia celestina, que é o guia da profecia celestina, que vem da lei da sincronicidade,
da lei do inconsciente coletivo, de tudo é energia, dos dramas de controle, né? Começa a visão espiritual da coisa, né? E aí depois eu começo a trabalhar, e dentro da profecia, quando a gente começa a trabalhar o inconsciente coletivo, a gente trabalha todo o inconsciente coletivo da humanidade, né? A história da humanidade, que tem religiosa, espiritual e tudo mais. E aí depois a energia, a gente começa a falar de chakras, e ter pensamentos automáticos, né? Então, dentro disso tem várias variações também, mas aí quando a gente chega no carro-chefe, que é o Não Temas o Mal, aí eu vou fazendo outro caminho do que Não Temas o Mal, né? Porque quando eu estava montando isso, uma pessoa de lá de dentro me deu, já 3 pessoas me deram todo o material do patchwork, todo, né? E eu fui estudar e eu fui vendo que podia ser um pouquinho diferente aqui e acolá. Então a gente começou a trabalhar as máscaras, depois veio essa coisa dos eus inferiores, mas aí dos eus inferiores eu já entrei com a gnose junto, né? Já entrei com o mestre Samael, e aí depois veio a criança interior, que eu fui facilitadora muito de um processo do Bob Hoffman, né? Não do Bob Hoffman lá dentro do Bob Hoffman, mas de um processo que era a Elzinha que dava o Bob Hoffman. Então eu fiz esse trabalho com pai e com mãe, né? E aí e tudo isso é vivencial, é teórico vivencial. E aí depois disso a gente volta para o guia, com a criança ferida, aí, né, com a criança libertada, né, com a criança livre, entra um processo de libertar a criança, num processo mais de jogos cooperativos, né, e aí voltamos, aí vamos lá, intencionalidade maldosa, aí vamos não sei o quê, e a reconciliação com o seu eu superior, né, entendeu? Que é dando sim para o eu superior dentro do patchwork também, entendeu? E aí outras coisas assim que vêm do Bhagavad Gita, né, que vem, né, de linhas mais espirituais, entendeu? Esse que é o caminho. Por que eu estou falando isso, explicando esse caminho? Ah, tá, entendi. Ah, tá, para falar do guia. Então, assim, a catarse, assim, tudo, você sabe, né, que eu já fiz muita, tanto antes, assim, de chegar nessa casa espiritual 15 anos atrás, também quando eu cheguei, né, no caminho do sim, tudo. E assim, para mim, eu estou fazendo uma pergunta, né, eu percebo, assim, que, qual que é o meu processo, assim, que a raiva, hoje, ela já não fica mais tanto em mim. Sim, né? Ela passa por mim, né? E aí eu manifesto de alguma forma. E às vezes vem uma irritação também. Eu queria, primeiro, assim, a primeira pergunta, qual que é a diferença entre irritação e raiva? Né? Porque a irritação é uma coisa que ela também não fica... Eu não sei se a irritação é o estágio da raiva é curto, sabe? É uma raiva curta. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda é que, assim... eu uso muito essa energia da raiva para realizar coisas. Então, então é isso que eu queria. Eu ia falar antes também. Porque se isso é positivo ou não. Porque a raiva precisa virar assertividade. Entendeu? A raiva direcionada é assertividade. Que não é raiva, é assertividade. A pessoa ser reta e papum, tchum, assertiva. Entendeu? Mas é um combustível ruim, esse? Não, assertividade é o que a gente precisa ter, entendeu? Agora, não é essa coisa direta, que é agressiva, essa irritação faz parte da raiva. Né? Indiferença faz parte da raiva. Indiferença, que a gente fica meio indiferente, né? A gente não sente, a gente é indiferente com o sentimento, isso faz parte da raiva. Né? Né? E a raiva reprimida? A indiferença é uma raiva reprimida. Aqui não gosto da Jenny. Tá. Porque eu identifico que eu usei a raiva para a manifestação.
mas depois de todo o trabalho que tenho feito, especialmente consigo compreender que para mim foi uma fuga da raiva. Essa manifestação. Essa manifestação para mim foi uma fuga da raiva. Eu agora consigo ver isso. Eu fui para a matéria, fui conquistar, eu fui buscar reconhecimento fora, ou seja, toda a dor que eu tinha dentro de mim, essa raiva não manifestada, usei como uma força de materialização, ok, que aconteceu, mas que eu consigo compreender agora que foi a minha fuga. E não manifestava essa raiva. Tanto é que eu lembro-me que o primeiro retiro que eu fiz há bastante tempo atrás havia uma dinâmica de libertar a raiva assim impulsionada na força e eu fiquei sentada no chão quieta. Isso. E a facilitadora veio ao meu pé dizer palavroso e puxar para mim e disse, não, eu cá estou bem, ainda não tenho raiva. Estou bem. Na altura foi a minha reação, hoje vejo que não, foi uma fuga para mim. Isso. Foi uma fuga, foi uma sobrevivência, né? Uma defesa. Foi. E aproveitando aqui... Que eu não terminei. O que ele quer? Ele quer buscar um negócio que ele deixou ali, que é Please, pessoal come. Dele. Yes. Aí eu falei para ele voltar meio dia. Tá, sorry. Dima. Faltou ela falar sobre a irritação, a pequena raiva. Não, eu queria falar uma outra coisa, mas a Sônia... Peraí, deixa ele. Podia ter deixado. Aproveitar que é a mesma pergunta, tudo bem? Claro que o microfone está na mão da Sônia. Eu ia só... Deixa ela só terminar. Posso terminar? A Sônia está perguntando só. Como é que a gente faz, né? Só aproveitando aqui, isso eu vou terminar. É uma pergunta que eu queria colocar à Mai, que é, podemos acessar o núcleo da dor sem passar pela raiva? É possível isso? Às vezes não. Mas podemos acessar, talvez com uma maior compreensão, com o trabalho feito, a gente chegar ao núcleo da dor num lugar mais calminho. Não é? Qual é o problema? É que a gente acha que é uma dor. Não é uma dor original que vai provocar tudo isso. São dores originais. Entendeu? São fios. Essa dorzinha aqui, isso aqui é daqui, isso daqui é daqui. Você entendeu? E tem dor que é da raiva mesmo, que a raiva está ali só bloqueando um presente divino, sabe? Tem outra que é outra coisa. Não é só a raiva, né? Mas a raiva, ela é uma guardiã de alguma coisa muito linda, que pode sair daí, de um amor muito maravilhoso. É. Porque, assim, não é, o que eu percebo, assim, não é que eu nunca mais vou sentir raiva na vida, porque a gente fica querendo parar de sentir raiva, né? É o modo que você vai lidar com ela, né? É o modo, até mesmo a ponto de não fazer absolutamente nada, só observar. Porque eu gosto dela. Então, esse sim é a energia sexual, né, do prazer, porque a gente tem um prazer nela, na negatividade. Se você não está conseguindo liberar, é porque você tem. O prazer é mesmo, mas não é esse prazer dela, não. É assim, um prazer que a gente tem, mesmo no negativo. Não é essa coisa, eu acho legal, entendeu? Tá com raiva, não é isso, não. É assim, a gente tem um prazer. E esse prazer está ligado no chakra básico, está ligado na nossa energia sexual, com a nossa matéria-prima, que é a nossa energia vital. Entendeu? A gente ganha muita coisa negativa, porque é intencionalidade negativa. Entendeu? Terminou? Eu só não gosto quando eu destruo, mas quando ela vem e eu uso ela para construir, aí eu gosto. Então, mas aí é a alquimia, né? Essa é a alquimia. Vai. Só uma coisa assim, para completar o que a Jennifer falou, que lá no Shankaratilaka, ano passado, ele deu um livrinho falando sobre a raiva.
E assim, é um livro inteiro só falando sobre a raiva. E uma coisa que me pegou e que ficou é que ele fala assim, que a gente usa todo tipo de droga. E a raiva pode ser uma delas. Totalmente. E essa droga, a gente vai acostumando e querendo mais, e ela vai impedindo que a gente possa entrar em meditação. Ela é um bloqueio da meditação. Ótimo. Então, isso daí ficou assim guardado para mim, assim, que eu fiquei deu até um susto, assim, porque eu também tenho esse vício, né? Porque ela bloqueia a meditação, por quê? Porque ela tem um peso, ela tem um jeito, ela tem um... Você entende? Ela é um produto aqui dentro da gente. Ela vai gerando, né? Um vucu-vucu, né? E os tiques nervosos, um não para quieto, entendeu? É muito legal como que o campo já manifesta, assim, estou sentindo aqui, quando a pergunta da Ju, a Ju já trouxe, né? A Jennifer já trouxe mais ou menos o que eu ia trazer ele também, né? Eu ia falar sobre o prazer, né? Na dor. E eu acho muito legal, eu estava observando assim a Jennifer mesmo, assim, isso que ela trouxe é algo que eu já estava percebendo que ela tem, né? Ela circula. Então, se ela circula, ela tem energia, né? Tem energia e consegue dar os limites e consegue, né? Ser assertiva, né? Pode ser que talvez uma vez ou outra não e tal, mas isso é um ponto, eu acho que é muito interessante, porque as pessoas que não lidam com a raiva, elas ficam paralisadas, né? Sem energia, cruadas, autodestrutivas ou violentas, né? Mas normalmente a pessoa que lida, mas é a violência que é aquela que reprime, que nem uma represa, quando sai estourando tudo, né? Aí depois reprime de novo, né? Então acho muito legal, porque aí ela é como se ela pudesse circular, né? Se ela pudesse circular essa energia. Então essa questão da preguiça também é muito interessante. E vai transmutando isso, né? Eu vou ser a última, tá? Por causa do horário nosso aqui. Tá passando. Tá bom mesmo. Então eu queria perguntar assim, porque eu vejo que eu aprendi que, né, da forma como eu cresci na minha formação, que essa coisa de explodir, mostrar raiva é uma coisa ridícula, não sei o quê, né? Então, assim, tem uma coisa que, porque na dinâmica da minha família, na minha casa era, meu pai é explosivo e quem é a forte da casa, né, é a minha mãe. Né? Equilibrada, né? Então, eu fiz igual a mamãe, né? Eu sou a pessoa equilibrada. Então, eu tenho uma dificuldade muito grande de lidar com a raiva. Não que eu não... Eu percebo que eu tenho muitas vezes eu consigo ser assertiva, né, e me posicionar e tudo mais. Mas quando eu tô com raiva mesmo, não sai bem, ou eu fico quieta para não fazer isso, né? E isso, nossa, eu queria, se você puder falar um pouco disso, porque aí eu sinto que também é um pouco o que o Narasimha falou, aí eu vou perdendo energia, né? Vou ficando... Porque eu não posso... Porque a raiva, nossa, gente, ela come até o nosso próprio músculo, sabia? É uma coisa muito interessante, entendeu? A gente fala sem energia, sem força muscular. Agora, quando vem, né? Nossa, vem o leão. Né? Então, talvez você tenha que olhar mesmo para ela, né? Olhar de frente para ela. Agora, você vai... precisa manifestar? Não sei. Né? Eu tenho muito medo de olhar para minha raiva. Tem muito medo da sua raiva, porque tem um leão aí querendo sair. Tem muito medo, eu tinha muito medo também. Tanto é que eu vi o assassino na televisão, eu falei assim, nossa, não faz diferença de mim, meu Deus do céu. E quando eu estava batendo lá, para mim aquilo uma faca, entendeu? Eu queria ver sangue. Né? Era pouco. Quando a gente vai mesmo nas entranhas mesmo, você vê que é uma faca. Eu morria de medo de faca. Eu não podia pegar na faca, eu tinha medo de faca. Eu estava fazendo esse trabalho
Eu tinha tanto medo, que eu me trancava, olha só, eu me trancava no meu quarto e jogava a chave por baixo para depois alguém abrir quando eu acordava, porque eu tinha medo inconscientemente de fazer alguma coisa com meus pais. Olha como que era, né? Eu falei assim, não, eu estou trabalhando aqui o negócio que está feio o negócio, entendeu? Né? Mas eu não tenho mais isso. E a pessoa pode estribuchar o que for na minha frente. Não tenho medo disso, não. Né? Eu me incomodo, lógico, com uma bomba que estou no telefone lá em Israel, escutando a bomba cair. Plof, puf. Nossa, isso incomoda, assim, né? Isso é um ato de muita raiva, é muito violento isso, né? A energia que vem com isso, né? Mas assim, a gente vai trabalhando e vai ficando, porque você tem medo da sua raiva, que pode vir, né? Mas ao mesmo tempo você tem medo você não gosta de ver conflito, você não gosta da pessoa brigando com lé com cré. Por quê? Porque você tem essa projeção, você entendeu? Não consegue ver aqui internamente. E muitas vezes quando eu tô com raiva eu fico nessa coisa de ficar observando o que está acontecendo comigo, o que é meu, que tem uma coisa que é... Não, às vezes eu sinto que vai mesmo, né, pra eu perceber mesmo o que tem a ver comigo. Mas aí o eu idealizado já vai ali. Exatamente. E quer ser a pessoa equilibrada. Sim. Né? Então... trabalhar. Então, olha só, eu vou terminar uma coisa que eu gosto muito, assim, que me veio bastante hoje, que é a oração, que é universal, que é o Pai Nosso, que me fez muito sentido quando eu botei esse Pai Nosso no corpo. E mudou completamente minha ligação com o Pai Nosso, né? Que assim, olha só, Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Plano espiritual, né? Venha a nós, vamos nós ao vosso reino, venha ou venha, mas assim, abra minha consciência. Seja feita a sua vontade. Assim na terra, nos chakras inferiores, como no céu, nos chakras superiores. O pão nosso de cada dia, realização, pão nosso, alimento, poder pessoal, nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, relacionamento, assim como nós deveríamos perdoar os nossos devedores. E não deixeis cair em tentação que está aqui, a tentação que está grudada lá na nossa energia vital, na nossa Kundalini, exatamente, mas não é só, é a tentação dos seus inferiores que estão ali, dos nossos condicionamentos negativos, que estão presos na nossa vitalidade, na nossa pedra filosofal, que é a nossa sexualidade, que é esse prazer do negativo. Não deixe cair em tentação e livrai-nos de todo o mal, que suba a nossa energia. Amém. Para mim fez toda a diferença essa oração, não sei como vocês receberam isso. Mas assim, toda vez que eu rezo mesmo, eu coloco isso na realidade mesmo, porque para mim fez essa diferença. Né? Tem tudo a ver, né? A tentação, que a gente acha que a tentação é só sexual, e não é, né? A tentação é a tentação da personalidade maldosa que a gente tem mesmo com a gente mesmo, com o outro, com a vida, que está preso lá na nossa energia vital. Aí é isso, né? Obrigada, pessoal.
Obrigada. Hoje eu vou oferecer, é um prasad, né? Mas oferecer um presente para vocês, que é do Sai Baba, que são os vibhutis, que todo mundo começou a falar, né? Vou oferecer e aí tem uma... Tá? Então, acho que pode distribuir, né? Oi? Vibhuti, porque assim, tem vibhuti da ama, tem vibhuti de todas as pessoas, mas o vibhuti, o Sai Baba, ele materializava, entendeu? E o vibhuti é um pouquinho diferente, eu acho, não sei se é diferente em cada lugar, mas é o vibhuti que eu conheço do Sai Baba, mas eu também conheço da ama. A ama acho que materializa, não sei, acho que não vi ela materializando, mas esse eu vi ele materializando, né? Mas ele deixou ali a receita, que são várias ervas, né? São várias coisinhas, e que a gente pode até colocar na língua, né? Pode até colocar na boca, colocar na água e tomar, tá? Ele é um pozinho, tem cheio de talco, né? Que é esse poder que o Sai Baba materializava, né? Fazia assim com a mão e pegava e dava para a pessoa, né? Você vai na internet que tem um monte, ele botava a mão no pote assim, saindo até um monte de baldes, né? Ia saindo. E aí eu trouxe, e ontem as meninas começaram a falar, eu falei assim, não, eu vou distribuir para vocês, então tá aí para vocês, tá? Então você pode colocar, a gente pega com esse dedo aqui, com o quarto dedo, tá? E a gente coloca aqui, você pode puxar 3 vezes, pode fazer o que você quiser, pode tomar um pouquinho, tá? Então ele ajuda nessa purificação também, ok? Então pode distribuir, ajuda ela aí. Thank you. E aí,